Vamos para mais uma análise das questões geopolíticas dos últimos dias. Na última sexta-feira, dia 19, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, ele trouxe uma informação simplesmente assustadora. Anthony Blinken, de acordo com informações publicadas pelo The Times of Israel, que é um site de notícias de Israel, o Anthony Blinken ele informou que o Irã, a 1 ou 2 semanas de distância, ou mais ou menos daqui a 1 ou 2 semanas, já tem capacidade para produzir material suficiente para armas nucleares. A informação diz o seguinte: o alto diplomata enfatiza que Teherã ainda não produziu uma arma nuclear, o que levaria tempo. Pede que o Irã recue do trabalho que vem fazendo, diz os Estados Unidos, maximizando a pressão em todos os níveis. Ou seja, o governo dos Estados Unidos, eles estão pressionando o governo de Teherã a abrir mão do seu programa nuclear. Quais são as consequências caso o Irã venha a desenvolver armas nucleares? As armas nucleares, elas são classificadas como armas de poder dissuasório. O que é um poder dissuasório? É um poder de intimidar o inimigo. Se um determinado adversário de um país qualquer, ele é possuidor de armas nucleares e um outro país inimigo ameaça aquele país, se uma nação tem armas nucleares e ela é ameaçada por um outro país que tem divergências políticas, muito dificilmente aquela nação que está ameaçando teria coragem de cometer qualquer tipo de agressão contra aquela nação que tem uma arma nuclear. Porque ele sabe que se aquela nação responder aquele ataque com armas nucleares, com mísseis nucleares, com bombas nucleares, as consequências deste ataque são simplesmente devastadores. E quando nós dizemos que é devastador, não é apenas pelo número de mortos que morrem por causa das explosões atômicas, é por causa principalmente da radiação causada pelas armas nucleares. Não somente a radiação, mas a radiação causa problema às pessoas e os animais. Mas o próprio solo daquela nação fica contaminado, a água daquela nação se torna contaminado, o ar atmosférico daquela nação se torna contaminado. E quando a gente diz que fica contaminado, não é um problema que se possa resolver a curto e a médio prazo. Essa contaminação, ela pode se estender por 200 ou 300 anos, até que os efeitos da radiação se dissipem totalmente, como é o caso hoje da cidade de Chernobyl, na Ucrânia, que nos anos 80 teve aquele acidente gravíssimo, que é considerado o mais grave acidente radioativo da história, desde que o homem passou a desenvolver as tecnologias com urânio e produzir as pastilhas a partir das quais se extrai a energia nuclear. Então, o Irã, ele é o arqui-inimigo de Israel ali na Ásia. As forças de defesa de Israel, elas são as mais poderosas dali da Ásia, do Oriente Médio, para ser mais preciso. E constantemente o Irã e Israel são duas nações que trocam ameaças, constantemente. Nós vimos que há mais ou menos 1 ou 2 meses atrás, o Irã ele lançou vários drones contra Israel. Mais de 90% desses drones foram interceptados e abatidos pelos países do Ocidente, inclusive pela Arábia Saudita, pelos os caças que estão estacionados no porta-aviões dos Estados Unidos, o SS Gerald Ford, que está ali no Oriente Médio. O presidente Joe Biden pediu ao premier Benjamin Netanyahu que não respondesse ao Irã, que eles iriam dar um suporte e abater esses drones. Enfim, se essa informação se confirmar e o Irã desenvolver armas nucleares, Israel terá muitas dificuldades para dar uma resposta para uma ameaça iraniana. O Irã vem desde os anos, finalzinho da década de 70, a década de 80 e até os dias de hoje, criando problemas tanto para Israel como para os países ocidentais. Foi o Irã quem criou o Hezbollah, na Líbia, em 1985. É o Irã quem tem apoiado os Houthis, ali no Iêmen. E é o Irã quem tem financiado e apoiado fortemente o Hamas, para que o Hamas ataque Israel e também ataque os navios mercantes que transitam ali pelo Estreito de Hormuz. Existe um outro risco muito sério de acontecer caso o Irã consiga desenvolver armas nucleares.
E esse risco é que se inicia ali na Ásia uma nova corrida armamentista nuclear. O que é que seria isso? A Ásia, ela já é o continente do planeta onde existem mais países com armas nucleares. Nós podemos citar ali a Rússia, a Índia, a China, o Paquistão, Israel, a Coreia do Norte. E se o Irã desenvolver armas nucleares, o Irã será mais uma nação a ter armas nucleares. E se o Irã desenvolver armas nucleares, o príncipe saudita Mohammed bin Salman, ele já disse que se o Irã desenvolver armas nucleares, a próxima nação da Ásia, do Oriente Médio, a ter armas nucleares será a Arábia Saudita. O Egito é uma nação no caso da África, né, da África Oriental, que já tem desenvolvido o seu programa nuclear para fins pacíficos. Eles utilizam a energia nuclear para fins pacíficos, para alimentar as residências. Então, o Egito é uma nação que, caso se sinta ameaçada pela agressividade política do Irã, eles certamente serão uma outra nação daquela região a desenvolver armas nucleares. O secretário Antony Blinken, ele participou de um fórum de segurança em Aspen e ele indicou que não estava otimista com as chances de reforma do Irã, apesar da recente eleição de um candidato relativamente mais moderado, já que o supremo líder Ayatollah Ali Khamenei ainda é quem dá as cartas. Ou seja, os Estados Unidos ainda tenta fazer o Irã recuar. E essa gestão dos Estados Unidos, a do Joe Biden, eles culpam o ex-presidente Donald Trump pelo fato do Irã estar com este nível de desenvolvimento nuclear. Eles dizem que se o Irã tivesse permanecido naquele acordo nuclear, que eles hoje não estariam com esse programa tão desenvolvido. Então, vamos esperar para ver quais são os próximos capítulos desses fatos geopolíticos que ocorrem ali naquela região do planeta.